Patrocínio Sebrae. Oferecimento Ernest Young Terco. Finete. Olá, seja bem-vindo à Atitude BR. E hoje eu recebo aqui dois empreendedores, que é o Mauro Terepins, que é vice-presidente de mercado da Ernest Young Terco, e o Wilson Poit, da Poit Energia. A gente vai falar sobre empreendedorismo, mas principalmente são duas pessoas, empreendedores, que passaram por um processo de fusão, de aquisição, de venda das suas empresas, de associação com outras. E vamos colocar um pouco para vocês sobre como funcionou esse processo e o que eles passaram, como eles se sentiram. Primeiro, quero agradecer bastante a presença de vocês aqui no programa. E vou pedir primeiro também para vocês se apresentarem e contar um pouquinho do início da história do negócio de vocês. Acho que o Mauro pode começar. Bom, Thiago, é um prazer estar de novo aqui com você nesse programa. Realmente é uma experiência fascinante você falar com empreendedores. Eu posso dizer para você que o meu início foi há 30 anos atrás, aproximadamente, quando a gente criou a Terco. Naquele tempo era uma empresa de um homem só. E depois teve toda uma trajetória muito grande, que a gente vai discutir um pouco aqui no programa, até chegar há 2 anos atrás, quando nós negociamos com a Ernest Young, nos juntamos e já éramos uma empresa de 700 pessoas, a quinta maior auditoria do Brasil. É uma história já que está ficando para o passado e novos desafios vêm pela frente. E você, Poit? Bom, eu sou engenheiro eletricista, tenho 53 anos, agradeço bastante o convite também, é um prazer estar aqui. Eu tive algumas outras experiências empreendedoras antes da Poit Energia, que é um negócio que começou 12 anos atrás. Mas você pergunta como começou. Começou como um empreendedorismo de oportunidade. Eu fui cliente desse tipo de trabalho, de locação de energia temporária. Achei que poderia fazer aquilo de uma maneira melhor e mais completa. E assim começou a Poit Energia, que teve uma trajetória rápida, de rápido crescimento. Entrou na nossa vida aí a Endeavor em 2002 e agora com a aquisição da Poit pela Agreco, que é líder mundial nesse negócio de Power Rental. Nós temos novos desafios aí pela frente, estamos numa fase de integração muito boa. Porque eu acho que interessante de conversar com vocês, não só que são empreendedores, mas também são pessoas que debatem o tema do empreendedorismo, né? Da criação de empresas e da manutenção dessa empresa, da sobrevivência, né? Recentemente o Sebrae lançou uma nova pesquisa que diz que o Brasil está melhor na questão do empreendedorismo. Então, 73% das empresas estão passando os primeiros 2 anos. Só que, por outro lado, 58% das empresas que começam, elas não chegam a passar os próximos 5 anos. Como é que vocês veem esse cenário? O que vocês enxergam? Quais são os problemas em relação à questão do empreendedorismo no Brasil? Thiago, eu acho que, de qualquer forma, nós estamos experimentando e assistindo um avanço muito grande. Porque, alguns anos atrás, o índice de sobrevivência de empresas novas, empreendedores, era muito baixo. Eu acho que hoje em dia isso já está se tornando uma outra realidade e, na minha opinião, isso deve ter um processo de crescimento nos próximos anos. Eu tenho um dado interessante que outro dia eu estava lendo, por exemplo, que na Itália, por exemplo, que é um país altamente desenvolvido, tem esses problemas econômicos, está vivendo hoje uma situação difícil, mas 60% das empresas são empresas de empreendedores. Então, e o Brasil ainda é um universo bem menor. Então, acho que o espaço de crescimento, e isso tem sido visto nos últimos anos, é muito grande. Eu acredito também a maior parte das novas empresas são empreendedores por oportunidade, diferente daqueles empreendedores por necessidade, que criam empresas porque estão parados, porque precisam fazer alguma outra coisa. Tem aumentado muito o número de empreendedores que criam um negócio porque veem uma oportunidade. Às vezes já até estão empregados ou já têm um outro negócio, mas descobrem que eles podem agregar valor a uma ideia já existente e fazer de uma maneira diferente. Criam aquilo porque eles acham realmente que podem fazer com mais valor. E
desde o começo, separando bastante da vida pessoal, a vida profissional. Eu acho que isso tem que feito as nossas estatísticas melhores. Agora, você falou da questão da vida pessoal e da vida profissional. Para as pessoas que estão empreendendo por oportunidade, o que vocês diriam que é o maior inimigo do empreendedor? Olha, eu acho que existem alguns inimigos, tá? Não exatamente um que seja campeão, tá? Mas eu acho que eu citaria 3 assuntos que são bastante importantes, que ao meu ver, vão ter que ser objeto de análise e de tomar de providências futuras. Quer dizer, o primeiro realmente eu acho que é conhecer o ambiente de negócio, porque muitas vezes o empreendedor ele é muito criativo, ele tem uma excelente ideia, ele sabe desenvolver muito bem um produto, um serviço, mas ele não sabe contextualizar, quer dizer, não está bem contextualizado em termos do que pode, o que não pode, qual é o melhor cenário. Então, eu acho que falta, às vezes, um pouco de informação para ele, né? E 2 clássicos motivos que nós temos que romper. Um é a burocracia, que é um negócio sério ainda no Brasil, melhorou muito nos últimos anos, mas ainda é um problema hoje você abrir uma empresa, tocar uma empresa, operar uma empresa. E a parte de tributos, que é uma coisa ainda altamente complexa. Com relação a tributos, eu sempre falo que há 30 anos eu ouço falar em reforma tributária no Brasil, mas eu prefiro que não faça, porque toda vez que falar em reforma tributária só aumentou o imposto, nunca diminuiu. Então é melhor não fazer reforma. Eu sou anti-reforma tributária. Eu complementaria também, aconselhando quem está começando um negócio, ou está decolando, a pensar em fazer direito desde o começo, a cuidar muito bem de acordos societários, se tiver sócios, né? E separar bastante o plano de negócios, o caixa da empresa, da vida pessoal. Eu digo fazer direito desde o começo, imaginar que o Brasil hoje está bastante em evidência, as possibilidades da empresa crescer muito e precisar de investidores, precisar de bancos ou mesmo fazer fusões. Isso vai facilitar muito se desde o início ele caprichar na documentação. E uma coisa bastante comum ainda são sociedades não muito bem conversadas, não muito bem definidas, ou contratos sociais muito simples, muito comuns. A gente costuma dizer bastante na Endeavor para se combinar muito bem antes de se começar, né? Um acordo de acionista bastante claro e um plano de negócio, por mais básico que seja. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos. Schaefer, o presente que faz a diferença. A pressão para cumprir metas de crescimento e de receita vem minando o compromisso dos executivos com a ética. É o que aponta uma importante pesquisa, a Global Fraud Survey. Pesquisa realizada em 2012 pela Ernst Young com executivos de todo o mundo. Os dados são muito preocupantes porque apontam que 84% dos executivos brasileiros entrevistados disseram que a corrupção é generalizada no ambiente de negócio. E 12% deles disseram estar dispostos a fazer pagamento de propinas para conseguir ou manter um negócio. Como fazer então para impedir essas práticas no mundo dos negócios? Segundo a Ernst Young Terco, a primeira coisa a fazer é trabalhar fortemente a cultura e os valores da empresa. Depois, fortalecer os mecanismos de controle, os processos internos da organização. Por exemplo, auditorias internas frequentes, auditorias por agentes externos, canais de denúncia, monitoramento especializado de softwares e de sistemas de tecnologia da informação, revisões regulares por escritórios de advocacia ou consultores externos especializados. Para construir um negócio sustentável, analise as suas políticas anticorrupção. Uma organização ética tem muito mais chances de sucesso. Para mais dicas, acesse o nosso site.
Nós voltamos com o Atitude BR e aqui hoje com o Mauro Terepins, com o Wilson Poit. Antes de a gente entrar na questão do processo de fusão, de aquisição, das associações que vocês fizeram, a gente estava falando no bloco anterior sobre empreendedorismo e os inimigos dos empreendedores, né? O Sebrae tem uma pesquisa que coloca que 30% dos empreendedores que não sobreviveram aí, após os 5 anos não sobreviveu devido à questão financeira. Falta de controle de estoque, de fluxo de caixa, sempre em relação ao departamento financeiro. Como é que é isso? Eu acho que na questão da auditoria, com certeza, você deve falar bastante disso, né? Como é que vocês têm visto isso em relação aos empreendedores, clientes que vocês assessoram, ou empreendedores ali na Endeavor? Como é que vocês analisam essa questão? Olha, desde o começo do nosso negócio e mesmo na Endeavor com outros empreendedores, a gente tem até uma máxima que a gente fala, se o sistema não funcionar, o software ainda não for o melhor, um olho no caixa e um olho no cliente. O empreendedor tem sempre uma boa ideia, se empolga bastante e não pode perder isso nunca. Uma coisa que eu acho que é importante para a empresa ficar boa e para durar muito, para ser uma empresa que ganhe escala, é um olho sempre firme no caixa, independente de balanços, de EBITDA, de uma série de outros indicadores. A empresa quebra por falta de caixa, não por outras coisas. Então, fazer o mínimo, o mais simples possível, um fluxo de caixa pelo menos dos próximos 60 dias, tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar, e não descuidar nunca dos seus clientes, sem filtros, indo pessoalmente, ouvindo, conversando, porque são eles que vão dando as dicas dos novos diferenciais que você vai tendo que criar e implementar. É importante. Olha, Thiago, eu poderia complementar com 2 afirmações minhas que são razoavelmente clássicas, que eu sempre coloco o seguinte, tá? Que a empresa que inicia, primeiro tem que ter receita, depois despesa. Quem tenta gastar na frente, quebra, não sobrevive, certo? Então esse é o primeiro princípio que eu acho fundamental. Depois eu também acho que o remédio não pode virar doença. Então eu acho que excesso de controle de uma empresa que está começando é catastrófico isso. Você tem que achar qual é o seu ponto de equilíbrio. Mas realmente você tem que fazer, você tem que tocar o teu negócio, viabilizar o teu negócio, colocar o produto, você ter pessoas, ter produto, saber vender, ter cliente, o resto vem depois. Claro. Primeiro faz o negócio, depois você organiza ele. Quem quiser fazer o contrário, não vai sobreviver. Vai ficar naquela categoria daqueles que não viveram depois de tantos anos. Isso. Acho que o empreendedor, em geral, não gosta de número, né? Muita gente começa o seu negócio, tem uma ideia ótima, como você falou, mas não gosta daquela parte dos números, não é a parte que as pessoas gostam, né? Daí, como fazer isso? Ir atrás dessa informação, contratar alguém especializado que possa cuidar disso? Isso vai chegar. Isso chega naturalmente. Aqueles que são bem-sucedidos, que crescem, isso virão consultores, virão auditores, virão contadores, virão advogados, vai ser implantado um sistema de informática mais cedo ou mais tarde, certo? Onde o cash flow já não vai ser mais de 60 dias, vai ser de 1 ano, mas isso virá naturalmente. Mas primeiro, viabilize o seu negócio. Não sei se isso eu concordo. Concordo com isso e complemento dizendo assim, tem um conceito super importante quando o negócio viabilizou o negócio, acho que mais ou menos como ele está fazendo, primeiro você faz o bang-bang para depois chamar o xerife, e não o contrário. E a hora que começou a decolar o negócio, o empreendedor, e isso vai valer para toda a vida, e é a diferença entre as empresas que duram para sempre, que têm boas sucessões, bons negócios, é entender a diferença de propriedade e de gestão. Pode ser o proprietário da empresa, mas você pode encontrar pessoas melhores que você em algumas áreas da empresa. E isso é muito importante. Esse desapego e esse entendimento, que é o começo do conceito de governança corporativa. Eu acho que agora você falou de desapego. Essa questão de passar por um processo de fusão ou de aquisição precisa ter bastante desapego ao negócio, não é não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que quem disser o contrário não estará falando totalmente a verdade. Porque realmente o empreendedor que cria o seu negócio, faz o seu negócio e depois de tantos anos, depois de um longo período, ele transfere o seu negócio. Normalmente ele transfere o controle, perde o poder.
é um processo dolorido, é um processo que realmente machuca, é um processo que não é fácil de aceitar, atinge a estrutura de recursos humanos da sua empresa, atinge os seus clientes. Então, é uma etapa difícil de ser absorvida. Eu diria para você que é uma das pedras mais complicadas de você ultrapassar. Eu diria que existe um período de preparação, né? No nosso caso, nós começamos alguns anos antes, com a profissionalização do negócio, a preparação para esse desapego e para ter uma empresa muito boa, seja boa para ficar para a gente, boa para fazer um IPO, para fazer uma fusão, ou boa para ser vendida, como foi o caso agora. Agora, por que vocês escolheram esse caminho? No meu caso, é um negócio de capital intensivo, um negócio que depende muito de gente. Acho que talvez o principal fator de sucesso da Poit e de qualquer negócio é a montagem de um grande time, de um time com muita vontade de servir os outros, um time diferente da concorrência por ter muita vontade, mas era um negócio que exige muito capital. No nosso caso, nós adquirimos equipamentos, principalmente geradores, né, para aluguel. Então, um negócio que vai exigindo cada vez mais poder financeiro, cada vez mais engenharia financeira. E houve um momento em que nós entendemos que nos juntarmos com a maior empresa desse negócio no mundo, que já lidera em outros países esse segmento, iria dar também ao nosso time, aos nossos profissionais, uma oportunidade de crescimento muito maior. Era uma empresa que já estava no Brasil. Qual que era a tua participação no mercado em relação ao seu concorrente, agora seu parceiro? No mercado brasileiro, como eu disse, formal, nós tínhamos uma participação parecida no mercado brasileiro, com um grande incentivador desse negócio. A Poit era uma empresa mais de geradores de 1000 kVA para baixo, vamos falar assim, geradores de médio e pequeno porte, e a Greco é uma empresa de usinas elétricas temporárias, de grandes geradores. Então, a junção dos dois negócios tem uma complementariedade muito forte e dobra e torna essa nova empresa líder de mercado na América do Sul. E você, Mauro? Por que esse caminho? Eu acho que foi um caminho inevitável. Se você perguntar para mim antes de 2009 se eu pensava nesse assunto, nunca. Nem achava que isso seria possível de ser realizado. Mas realmente, a partir de 2009, nós chegamos num tamanho, num porte, como empresa, onde daí para frente a concorrência ia ser direto com as 4 gigantes, essas Big Four, as chamadas Big Four. Então, começou o assédio também em relação a gente. E aí o processo demorou um ano até que a gente realmente viu que o caminho para poder, talvez até viver a médio e longo prazo dentro desse mercado, seria realmente se unir a uma das 4 grandes companhias. Estamos aqui com o Mauro Terepins, com o Poit. Voltamos daqui a pouco. Fique com a gente. Schaefer, o presente que faz a diferença. O consumidor brasileiro está ficando cada vez mais exigente, conectado e atento ao que consome. Não adianta somente ter um bom produto, mas não cuidar da sua marca e também do pós-atendimento. O consumidor brasileiro dá muito valor para o atendimento pessoal e confia muito nas pessoas. As pessoas que estão por trás de uma marca. É o que mostra uma recente pesquisa realizada pela Ernst Young com 24 mil consumidores no que diz respeito ao segmento de seguros. De acordo com a pesquisa, para 58% dos consumidores brasileiros, a marca, junto com o preço, é o mais importante na hora de adquirir um seguro. Este é o maior índice dentre os 23 países pesquisados. Os seguros mais consumidos no Brasil são o seguro de automóvel e depois o seguro de vida. E 2 pontos merecem destaque nessa pesquisa, e que podem ser úteis para o seu negócio também. Primeiro,
que apenas 24% dos consumidores brasileiros pesquisados afirmaram possuir mais de um produto de vida e de previdência de um mesmo fornecedor, enquanto na China este índice é de 52%. Outro ponto mostra que o consumidor brasileiro é muito mais fiel ao agente de seguros do que à empresa e tende a seguir o corretor quando ele muda de empresa. Isso mostra que, embora os negócios estejam cada vez mais conectados, também estão ficando mais distantes. Nada substitui o contato pessoal, o carinho e a atenção ao consumidor. Para mais dicas, acesse o nosso site. Voltamos com a Atitude BR e hoje com o Mauro Terepins, com o Wilson Poit, falando sobre processo de fusão-aquisição. Queria perguntar para vocês dois, qual que é o momento certo de se procurar um comprador? Olha, eu acho que essa questão do momento, do time, de você identificar qual seria o momento adequado de negociar a sua empresa, eu diria para você que tem alguns sinais. Então, eu acho que você tem que estar sempre olhando a sua curva de receitas, a sua curva de rentabilidade e verificar se existe alguma tendência ou não de queda ou de decréscimo. Então, esse pode ser um momento de inflexão da curva onde você talvez tenha chegado ao seu auge e você tenha que realmente, seja bom, seja adequado você realizar o seu negócio. E um outro aspecto importante é também entender se a estrutura da empresa está sendo ameaçada ou não. Quer dizer, se você sentir que você tem muitas ameaças e vai ser difícil combatê-las, pode ser também um outro sinal de que chegou o momento de eventualmente você pensar num outro caminho para o negócio. Tá. Eu complemento dizendo que realmente na hora que você faz aquela análise, pelo menos uma vez por ano, né, das ameaças, das oportunidades, e você vê um cenário com muita concorrência, com concorrentes muito fortes, no nosso caso, com muita necessidade de investimento, um negócio de capital intensivo. Mas eu costumo sempre dizer que esse momento vai aparecer, principalmente no mundo de hoje, ele está aparecendo com mais frequência para as empresas. Talvez você tenha que focar sempre em ter uma empresa boa, muito boa, seja com todos os fundamentos, um painel de controle simples, seja boa para ficar para você, boa para você levar ela até um IPO, ou boa para vender. Porque esse é o caminho. O restante vai aparecer na trajetória. No caso da empresa de vocês procuraram vender ou foram procurados? Não, Thiago, nós fomos procurados para negociar a empresa e eu acho que aí é que estava a nossa força. Mesma coisa, nós fomos procurados algumas vezes nesses 12 anos, o que fez com que cada vez a gente aprendesse alguma coisa e também ganhássemos mais força na negociação. Eu acho que para quem está nos assistindo deve estar se perguntando como é que você dá um valor para uma empresa. É lógico que tem várias formas de você avaliar a empresa, mas é claro que para vocês vale uma coisa, para o comprador é outra. Como é que é essa briga, essa negociação? Ela é árdua? Demora muito? Como que foi o processo para vocês? Eu acho que a negociação não é uma coisa simples, é uma coisa que você tem que ter paciência, você tem que saber onde você está pisando, você tem que conhecer o teu interlocutor, você tem que estar muito bem cercado. Então, eu acho que esse processo de negociação não é simples. E realmente existem diferenças de conceitos, porque precificar um negócio é uma coisa muito relativa, você trabalha com muitas premissas diferentes, e o intangível também é um aspecto também muito difícil de ser avaliado. Uhum. De qualquer forma, eu diria que a precificação é um componente muito sério no processo da negociação. Eu complementaria dizendo que se cercar de pessoas melhores do que você, até que entendam disso. Eu digo, não só advogados, como um advisor, e entender que isso não é rápido, que tudo tem o seu tempo e que você vai conseguir isso, talvez não da primeira vez. Muitas empresas no Brasil estão passando por processos que às vezes são demorados e não dão certo. Às vezes até nos procuram para comentar, puxa vida, nunca deve perder o foco principal no negócio, por isso é importante ter a ajuda de alguém durante o processo. Vocês falaram de ajuda, de advisors e tal. A gente tem visto bastante processo de fusão, enfim, de compra de empresas menores, empresas pequenas, empresas médias, não empresas do tamanho da de vocês. E aí o empreendedor fala, poxa, eu vou gastar dinheiro com um advisor, seja um advogado, um auditor, vale a pena?
Não, ele tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não vai conseguir fazer o negócio. Ou vai fazer mal feito. Eu passei por tudo isso. Nos primeiros assédios, no início da Poit, ia sozinho às reuniões, convidava o amigo de um amigo para ajudar no negócio e depois você vai descobrindo que isso não funciona. Existem pessoas muito boas para te ajudar a fazer isso e o empreendedor tem que se preservar. Ele normalmente está negociando com uma empresa muito maior e ele não pode ser a última palavra numa mesa de negociação a cada reunião. Tem que ter um tempo para pensar. E isso ele vai conseguir com bons interlocutores e se preservando para pensar. Como o conselho de administração, como o CEO da outra empresa. Mais alguma sugestão, Mauro, para uma pessoa que está pensando em vender a sua empresa? Olha, eu acho que cercar-se de bons profissionais e, eventualmente, também se apoiar em amizades genuínas, que já tenham tido experiência e que possam contribuir com o conhecimento. Eu não tenho nada que, por exemplo, eu acho que eu não sou onipresente, onipotente. Eu no processo, várias vezes eu procurei amigos, pessoas muito bem-sucedidas que conheciam como é que funcionava uma corporação, como é que funcionava um negócio desses de incorporação de empresas. E eu acho que a minha conversa, o meu diálogo com essas pessoas foi extremamente útil e só valorizou a minha negociação. Humildade, né, no final. Isso. E eu daria mais um conselho que eu considero extremamente importante. Falar a verdade e falar tudo desde o primeiro momento. Quando você diz a realidade do seu negócio, onde estão os problemas, quais são as gavetas, como é o negócio, desde o começo, transmite confiança para o comprador. Transmite o mais importante, não só para o negócio ser bom, como depois para a integração. Então, falar a verdade, colocar todas as cartas na mesa, não tentar deixar alguma coisa debaixo do tapete. Quando você põe tudo em cima da mesa, ajuda no negócio e ajuda no futuro. E é importante, até complementar, foi muito bem colocado, porque eu acho que é o seguinte, que quando o comprador não está comprando o passado da sua empresa, está comprando o potencial futuro. Na realidade, ele faz investigações de compra, chamadas de due diligence, simplesmente para poder verificar se o passado pode comprometer ou não o negócio em termos de futuro. Mas o foco do comprador é o futuro. Então é nesse momento que você deve ser totalmente transparente. Agora, vocês venderam as suas empresas, é lógico que tem um período, né, de continuidade dentro da empresa, mas ainda estão aí de terno, gravata, trabalhando. Não dá para vender, botar um shorts e ir para a praia? Nesses negócios, normalmente, quem tocava a empresa, né, o chamado dono, entre aspas, tá certo? Normalmente fica no negócio algum tempo de transição, isso é contratual. Então, a gente vai ter que usar gravata um bom tempo ainda, né? Porque isso faz parte do negócio. Agora, depois é outra história. É isso. Mesma coisa, tem uma série de metas a serem cumpridas, a integração dos times, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa para empreender pela frente. Eu acho, Thiago, uma coisa importante, por que eu acho que o caso do Wilson, o meu caso, que dirigimos as empresas que foram negociadas, nós temos que ficar algum período. Porque nós temos uma responsabilidade com as pessoas que vieram conosco. Nós somos líderes na nossa empresa. Então, nós temos que ficar um período que dê tranquilidade, porque é a nossa palavra, tá certo, que é fundamental para as pessoas que vêm e que nos acompanham. Wilson, para finalizar, uma dica para quem está começando. Olha, se tivesse que dar uma última dica, eu diria para você não esquecer que o não já está garantido. Lembra disso, na hora de visitar o seu próximo cliente, aquele que você acha que não vai te receber, abordar alguém que você quer muito e está vendo ali no aeroporto, o não você já tem. Vai para cima, porque é assim que se conseguem as coisas. Mauro, para finalizar, então, uma dica para quem está começando. Olha, eu acho que o meu principal conselho é o seguinte, não tenha medo de errar. E risco faz parte do negócio, não existe capitalismo sem risco. E eu não conheço pessoas bem-sucedidas que não assumiram um determinado nível de risco. Faz parte do jogo. Mauro, Wilson, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Foi muito bom. Agradeço todos os conselhos. Tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que está nos assistindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Bom, o Atitude BR fica por aqui e nos vemos no próximo programa. Até mais! Patrocínio Sebrae. Oferecimento Ernest Young Terco. Finete.